Pronto, então, já gravando, né? Uhum. Então, só recapitulando para ficar registrado, né? Nosso tema de hoje é sobre questões em Gênesis e a ciência, né? Então, eu dizia que o livro de Gênesis talvez seja um dos mais questionados no mundo científico, e o Daniel vai trazer um pouco da visão, né, de um autor importante, né, estudioso dessa área de Gênesis, que ele vai nos falar aqui a respeito, e também vai ser uma oportunidade para a gente conhecer melhor também o Daniel, né, que vai estar conosco em Fortaleza agora daqui a 2 semanas, isso? Né, e interessante, o Daniel parece estar entendendo tudo que eu estou dizendo, né? Mas então, eu vou já passar a palavra para ele. Todo mundo, quem quiser conversar, né, dar alguma opinião sobre alguma coisa ou fazer alguma pergunta, vocês podem fazer pelo chat, né? Aí eu vou pedir para o pessoal nos apoiar, né, copiando aí as perguntas para não se deixar perderem. Ou você pode também deixar para o final, no final levantar a mãozinha e fazer a pergunta aqui também no microfone, tá certo? Então, Marcelinho pode resumir isso aí, né? E já Right. Daniel. But I think Daniel already knows what I'm gonna say. So tonight, Daniel is gonna talk about Genesis and genetics. What is the relation between those two subjects? And also because we know that the book of Genesis is one of the most maybe questioned book of the Bible. So we're gonna see why and why not it is. And also he's gonna be with us in our next project of Fact Commons Brazil, right? Here in Fortaleza. There in Fortaleza, I'm not there. But I think that's it. So the floor is yours, Daniel. All right, thank you. Let me see if I can share this. How do we do this? All right, I hope you can hear me. Yes. Yes, all right, great. Okay, so yeah, I'm going to present to you about genetics and Genesis, specifically the work of Dr. Nathaniel Jeanson. Então, eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre genética e Gênesis, especificamente sobre o trabalho do professor Nathaniel Jeanson. Right, so I just want to introduce myself a little bit more. Got some pictures here. Então, eu vou falar um pouco mais sobre mim. Tem algumas fotos aqui. So on the left side, you have there's myself and my wife, Rachel. And I have 3 daughters. Então, do lado esquerdo tem eu e a minha esposa Rachel, e nós temos 3 filhas. And as you know, I teach physics at the University of Wisconsin-Stout. And I will be, and my wife also, will both be going to the Fortaleza project in 2 weeks. Então, como vocês sabem, eu sou professor de física na Universidade de Wisconsin, e minha esposa e eu vamos estar no projeto em Fortaleza daqui a 2 semanas. And I was also a participant at the previous Faculty Commons project in São Paulo. Eu também participei do último projeto do Fact Commons em São Paulo. And actually, the idea, the origin of this talk came from an interaction back then. E a ideia dessa apresentação surgiu em uma conversa que eu tive nesse projeto em São Paulo. All right, so how this came about was one of the activities, and I think it was on the Unicampi campus, that Leonardo Marques led us to do. We did some campus evangelism. Então, eu acredito que foi na Universidade da Unicamp, no campus de lá, que o missionário Leonardo, a gente estava fazendo alguns evangelismos no campus. And he led a game
called evangelistic game called Connecta with 3 philosophy students, and I participated alongside them. Ele estava organizando, né, fazendo esse jogo Conecta com 3 estudantes de filosofia, e eu estava junto com ele. And the students were very, very open. I was amazed at how much this game really made them be very open and honest about their lives. Então, eu fiquei bem surpreso em como os estudantes foram bem abertos, né? E can you repeat the last part, please? Oh, I was amazed how open and honest it made them about their lives. Então, eu fiquei surpreso como eles foram muito abertos e honestos em relação à vida deles. And one of the students asked me at the end, he said, as a scientist, because he had only had time to ask one question, he asked me, what do I think of Genesis, creation, and evolution? Então, como era algo rápido, eles tiveram tempo de fazer só apenas uma pergunta, né? Então, como um cientista, como eu relaciono isso, né? A Gênesis e a ciência, né? Professor, just one thing. I think people can see your slides, but only the first one. I don't know if they are seeing the others. Oh, really? Yeah. Okay. Maybe we'll try this again. Okay, please. Try to open first let the presentation in presentation mode, and then try to share it. I think that way it will appear. Yeah, let's see if that will work. Yeah, you guys didn't see my pictures. Got a lot of pictures. All right, so let's see. Oh. Ele vai tentar, viu, gente, apresentar o que tá passando. I mean, I could just share the screen. Maybe that's the best. That's unambiguous. Okay. Okay, there we go. There we go. Okay. Yes. So you can admire those pictures for a few seconds. Aproveitem, né? Admirem essas imagens por alguns segundos. Na Unicamp, com os estudantes, e o Léo, né? O missionário Leonardo. All right, so then I was asked that question. And I had to answer truthfully that I don't have it figured out, but I am curious about both the Bible and about science. Então, eu fui perguntado em relação à Bíblia e à ciência e eu não tinha uma resposta pronta, mas que eu sou bem curioso em relação a isso. And I try not to have a pressure from like religion to dampen my curiosity for science. E eu também tenho bem certo que a religião não deve diminuir o meu interesse, né, a minha curiosidade pela ciência. But I also try to not to have science diminish my trust in God. E ao mesmo tempo não deixar que a ciência diminua a minha confiança em Deus. And I don't know if that is a perfect answer, but it was the best answer I knew how to give. Então, não sei se essa era a resposta perfeita, a melhor resposta, mas era a resposta que eu tinha. And so that interaction reignited my curiosity for this question, something that has been on my mind for a long time. Então, essa conversa acabou reacendendo na minha curiosidade sobre esse tópico. And a few months later, I discovered a YouTube series, videos of Nathaniel Jeanson. E algum tempo depois, eu acabei encontrando no YouTube uma série de vídeos do professor Nathaniel Jeanson. All right, so Nathaniel Jeanson, it's very interesting to see where he comes from. So é muito interessante ver, é muito interessante ver de onde ele vem. Sorry. Right, so what's interesting is that he is actually from Wisconsin. That he got his bachelor's in science from the University of Wisconsin, Parkside, in molecular biology and bioinformatics.
Ele é, na verdade, de Wisconsin e ele é formado por lá, também é bacharelado, né, em biologia molecular e bioinformática. And then he went on to get a PhD from Harvard in cell and developmental biology. There's maybe it's more. PhD from Harvard. Yes. Ele é de Harvard e ele fez um doutorado dele, né, em biologia celular e desenvolvimento celular. And he's also a strong Christian. So after his PhD, he decided to work for the Institute of Creation Research and Answers in Genesis. E depois que ele terminou o doutorado, ele decidiu trabalhar nesse centro de pesquisa e respostas sobre Gênesis. And I don't actually know if it is him, but I do know that there is a story that some Harvard biology professors did not want to award someone a PhD because they knew he had creationist views. So it could have been him, but they eventually did anyway because that's the only right thing to do. Ok, então, não sei se foi diretamente com ele, se foi ele mesmo, mas há uma história de que os professores de Harvard não queriam dar o título, né, de doutor para um aluno que estava se formando, né, nesse curso, simplesmente porque ele tinha uma perspectiva criacionista. All right, so then he wrote 2 books that were advertised in his YouTube, Replacing Darwin and Traced. Então, ele escreveu 2 livros, né, Replacing Darwin, Substituindo Darwin, e o Traçado. Traced, yeah. And so I immediately asked for these books for Christmas, and I got them and read them. Ele procurou e comprou e leu esses livros até o último Natal. All right, and then a central concept that emerges from the book is the idea of time scale. Então, um conceito muito importante que há nesse livro é o conceito de escala temporal. Because in mainstream evolution, human history is, on the order of 10,000 to 100,000 years. And then the history... Mm-hmm. No, we can go. And then the history of animals are like 10 to 100 million years. And then planets and stars are around billions of years. De um modo geral, na evolução, né, a história humana dos animais e das plantas varia entre humanos de 10 a 100 mil anos, os animais de 10 a 100 milhões de anos, e as plantas e as estrelas a bilhões de anos. But a biblical perspective, a young Earth creation perspective, is that all of this happened in 4,000 to 6,000 years. Mas de acordo com a visão bíblica, tudo isso aconteceu um pouco mais recente, né? De 4 a 6 mil anos. And what's interesting is that recent results for mutation rates that Dr. Jeanson has uncovered are that they are much faster than would be expected. Algo que ele descobriu, né, é que as taxas de mutações ou de mudanças são muito mais rápidas do que se acreditava. Which means that 1,000,000 years is way too long, and a shorter time scale, like the biblical time scale of several thousand, 10,000 years, fits much better. Então, esse período de 1 milhão de anos é muito tempo, né? E que a perspectiva bíblica, ela se encaixa muito melhor estando ao redor de 10 mil anos, por ali. So I want to briefly review the first book, Replacing Darwin. Sobre o primeiro livro, né? Substituindo Darwin. All right, so this is subtitled The New Origin of Species, after Charles Darwin's The Origin of Species. Então, o nome é o subtítulo, na verdade, é a nova origem das espécies, né? Em contraponto ao livro de Darwin, Origem das Espécies. And it's arguing for that a modern creationist perspective is
just as or is more compatible with genetic data than is the evolutionary view. Então, essa perspectiva da criação moderna, ela é mais compatível com a perspectiva bíblica do que a perspectiva evolucionista, né? All right, so then the book goes through a lot of different things, but what I mostly want to talk about, what is this modern creationist perspective and the central sort of result of the book. Então, o livro apresenta muitos resultados, mas eu quero focar nessa parte, na perspectiva criacionista moderna. All right, so the idea is that God created many different kinds of creatures, and kinds would be like a large group, types, yes, types. And so in Hebrew, it's called min. And then this would be like, you know, a horse represents all possible horses, or like you could have one cat, which would be tigers. I'll let you go with that. Okay. Em teoria, Deus criou muitos tipos diferentes de criaturas, de seres, né? Tanto humanos e animais, e isso daria origem aos outros, né? Então, por exemplo, um cavalo poderia gerar diversos tipos de cavalos existentes. And then these kinds can diverge into species, so into many species. Então, esses grupos, né, eles se dividiriam em diferentes espécies. And that speciation, the development of new species, is ongoing, but it is actually right now too slow to measure in one lifetime, which is why we don't see it. E esse processo, ele continua acontecendo, mas é muito complicado de mensurar, né, no tempo de vida que nós temos. So the main idea is that modern creationist perspective still, like accepts everything from genetics, from modern genetics, about how species are created, you know, species develop, and you have all of that sort of thing, except that it disagrees that everything came from one common ancestor. Ok. Então, essa perspectiva, né, criacional moderna, ela aceita todas esse conhecimento sobre a criação e desenvolvimento das espécies, mas ela rebate que veio apenas de um ancestral, né, de um mesmo ancestral, mas sim desses diferentes grupos. So God created many different ancestors for the different kinds, and so that's the main difference. Então Deus criou muitos diversos, né, diferentes tipos de ancestrais, e aí de todos os seres, e que essas espécies vêm desses diferentes tipos. And of course, the other difference is how long things took. And Jeanson found an interesting result, which is when he looked at sort of the rate that species were being created historically through mitochondrial DNA. Então, outra questão é o tempo, né, que é bem diferente, como a gente viu lá no começo. E can you repeat the last part, please? When he looked at mitochondrial DNA. E quando ele viu o DNA mitocôndrico, né? Ele viu essas diferenças. That he found that the rate of species development is approximately constant when you look on the level of a family or a kind. E que o nível de evolução dentro de uma mesma família, ele é constante. So this shows that the speciation is still ongoing today, but it also shows that the rate, I don't know, maybe I don't. Anyway, it shows that it's sort of going in a continuous way from thousands of years ago to today. E esse processo, ele continua até hoje, né, desde milhares de anos até hoje ele está acontecendo. And as part of the results, he found that the mutation rate for this mitochondrial DNA is too fast for the millions of years, as I mentioned before.
e que esse processo, né, a taxa de mudança, ela é maior, né, do que o que já foi referido antes, né? Os milhares de anos. All right, so that's all I want to say about that. And I want to move on to the next book. Então, era tudo isso que eu queria falar sobre esse book, então, sobre esse livro, então eu vou falar sobre o próximo. All right, so this next book is focused on human DNA and human history, which is a topic that has long fascinated me. Esse livro ele é focado sobre o DNA humano e a história humana, né? Tópicos que sempre me fascinaram. And so some of the questions that this book talks about is, what can DNA tell us about human history? And does this match what the Bible tells us? Ok, então, algumas questões que esse livro traz são, né, o que o DNA pode falar sobre a história humana? E isso tem algum contraponto, né? Tem alguma referência em relação à Bíblia? And even along the way, in some of the YouTube videos, he shows how what he finds also will vindicate legends and oral histories. E o que ele encontrou, de fato, comprova, né, algumas lendas e tradições orais. And so the main source of evidence that he uses is Y chromosomal DNA. E a principal fonte de pesquisa é o cromossomo Y. So I just want to remind you a little bit, what is Y chromosome DNA and what makes it so special? Então, só para relembrar vocês o que é o cromossomo Y no DNA. All right, so what makes it special is something called uniparental inheritance, which means it gets inherited from only one parent. Então, o que o faz tão especial é o fato de que esse cromossomo ele é herdado apenas de um dos pais, né? Seria uma herança uniparental. So as you probably know, that the X and Y chromosomes are the sex chromosomes, and every female has XX and every male has XY. Então, como vocês já devem saber, os cromossomos X e Y são os cromossomos sexuais. Então, as mulheres têm 2 cromossomos X e os homens têm um cromossomo X e um Y. And what that means is that for every male, the Y chromosome came only from their own father. E o que isso quer dizer é que o cromossomo Y sempre vai vir do seu pai, né? Do pai daquele filho. And so that father's Y chromosome only came from his father, the grandfather. E isso, a mesma coisa em referência ao pai que herdou o cromossomo do seu pai, né? Que é avô dessa potencial criança. So that Y chromosome traces back just directly along the paternal line. Então, o cromossomo Y, ele vem está diretamente conectado à linhagem paterna. And for each generation, it's nearly identical, but just maybe a few mutations picked up. E em cada geração, ele é quase que o mesmo, com algumas pequenas modificações. This is in contrast to the X chromosome, which is also how most of the other chromosomes behave, which is that it gets inherited from both parents, and they mix. O que difere do cromossomo X, que se comporta como os demais cromossomos e que tende a se misturar, né? Então, ele não é tão puro quanto o cromossomo Y. Yeah, that mixture is called recombination. And so you can look that, I tried to show that with colors, that when from the mother to the offspring, we see that the 2 X chromosomes, they kind of combine, where the new X chromosome has parts of both in it. Então, isso é chamado de recombinação, né? Essa mistura dos cromossomos, e eu tentei representar isso com as cores. Então, aqui em cima vocês podem ver que eles têm 2 cores, e embaixo ele está dividido metade-metade, né? Com as cores
do pai e da mãe. So this is what makes doing analysis with most chromosomes, most DNA difficult, is that it gets mixed together and it's very, very difficult to trace out genealogy. Então, se a gente fosse traçar a genealogia a partir do cromossomo X, devido a essa recombinação, seria muito difícil, né, de chegar a resultados mais I concretos. guess I should say it's difficult to trace out genealogy more than a few generations. Eu devo dizer que é difícil traçar essa genealogia mais do que em algumas gerações. But the Y chromosome changes so slowly that you can see differences and you can trace genealogy over many, many, many generations. O que difere do cromossomo Y, que muda lentamente, então você consegue analisar mais gerações devido a essa lentidão. So this allows us to construct a family tree of genetic differences in the paternal line. Isso permite que a gente construa uma árvore genealógica das diferenças, né, dessas mutações pelo lado paterno. So this is not really a new idea. He didn't invent Y chromosomal analysis. It's been around for quite a while, and these are called Y chromosome haplogroups. Ele não inventou esse estudo, né? Isso já existe há um tempo, e ele é chamado de marcadores genéticos de ancestralidade. So what I'm showing on this screen is the typical understanding of the Y chromosomal family tree and the haplogroups. Então, o que eu estou mostrando aqui é o que a gente entende hoje, né, sobre essa representação da linhagem paterna do cromossomo Y. So on the left side, we see a representation of this family tree, and the different haplogroups are labeled with letters. No lado esquerdo, vocês têm essas representações, e esses marcadores genéticos são representados por letras. And on the right side, we see how migration patterns have been mapped out based on the family tree on the left. E no lado direito, vocês podem ver esse processo migratório baseado nessas mudanças, né, nessa árvore genealógica dos cromossomos. So then we have to consider what makes Jeanson's analysis different. What's special? And there are two things that are different. Então, a gente tem que considerar o que é que faz essas análises, né, genéticas diferentes, especiais. All right, so the first difference is timescale that I mentioned before. A primeira diferença é em relação ao tempo, a escala de tempo. So recent measurements of the Y chromosome mutation rate are about 10 times faster than expected. Então, as medidas, né, desse cromossomo Y, dessa taxa de mudança são 10 vezes mais rápidas do que se esperava. So Jeanson didn't have the resource to actually do the experiment, but he's using data from data sets that are publicly available. And so the high quality ones are these ones on the right, Carmen and Moretti. Então, ele não tinha os recursos para fazer essas pesquisas, essa amostragem, mas ele se utilizou dos que estavam disponíveis, e as de maiores qualidades são essas duas últimas, né? Carmen and Moretti. And so what makes them high quality is that they have a much higher sequence coverage. The first row you see sequence coverage, and that's sort of how much scanning basically has the DNA gotten. E o que torna elas de alta qualidade é justamente a sequenciação genética, né? A sequência genética que eles têm e essa leitura que foi feita. And this higher quality coverage this higher quality showed that they found a much higher mutation rate. So if you compare, this is 3 times 10 to the minus 8, and then there's
3 times 10 to the minus 7. So it's about 10 times the mutation rate that the earlier studies found. Então, essa grande diferença no tempo, né, da mutação. Aquela ali é 3 vezes 10 elevado a menos 3 e o outro é 3 vezes 10 elevado a menos 7. Então, é quase uma diferença de 10 vezes o tempo de mutação. And what's interesting is that these results were not sort of trumpeted by these papers. They were embarrassed that their results were out of step with evolution. So they tried many, many ways to explain why their results were erroneously high. Então, esses resultados não foram apresentados e eles tentaram explicar o porquê que tais resultados não corroboravam, né, a teoria evolucionista. But Dr. Jensen is very sure that they are just trying to cover up what was a true result and that their original high mutation rate that they found is the correct one. Então, o Dr. Jensen acredita que eles estavam tentando mascarar esse resultado em relação à taxa de mutação que era maior, né? Então, eles estavam tentando meio que camuflar esse resultado que ele acredita ser o mais confiável. And what's really interesting, if this is really true, is that it means that the migrations that were mapped out before, which were taking place tens of thousands of years ago in the old analysis, the mainstream analysis, would actually be taking place thousands of years ago in Jensen's analysis. And so that's the difference between prehistory and stuff that takes place during history that we can compare to. Então, se esses resultados estiverem de fato corretos, quer dizer que aquelas migrações que a gente viu antes, né, elas representam a diferença entre o que aconteceu na pré-história e nessa história mais recente, né, essa mudança, essa alteração da taxa de mutação genética, né? And then there's another companion paper where he shows more mathematically that so known population growth curves also match the genetics with this shorter timescale. E tem um outro estudo no qual ele mostra, né, de uma forma mais matemática, como essa curva de migração e mutação convergem. Okay, but there's a second difference, and that is the root position. Tem uma outra diferença, que é a diferença da origem, né, o ponto de partida. Right, so the root position is where you define the starting point of your tree. And in mainstream genetics, the root position is in A, which is why they label it A. E justamente isso, né? Se root position é o ponto de partida do qual você define a sua análise, e o primeiro deles foi, né, intitulado A. So the root in A implies that there's a migration out of Africa, out of the middle of Africa. Então, esse ponto de partida em A significa que teria havido uma migração a partir do meio da África, né? And it makes sense because these A branches are very long, and so putting the root in A makes the A branches roughly line up with the other branches. E faz sentido porque esses ramos, né, da árvore são mais longos, o que conecta com os demais que também ficariam equivalentes. All right, but then what Jensen did is that he looked for other root positions because he was thinking about the biblical story, and so he tried a few others out. And so he tried positions that were more central, which would imply, it sort of reverses the order of things, and would imply migration out of the Middle East from Noah's 3 sons. Então, o que o Jensen fez foi pensar em outros pontos de origem para essas árvores.
E, seguindo a narrativa bíblica, ele acredita que isso aconteceu a partir do Oriente Médio, né, com os 3 filhos de Noé, né, Sam, Cam e Jafé. Yeah, and so that's what's illustrated here in this video. And you can see how it separates into 3 different major branches, the Ham, Japheth, and Shem. Isso é representado aqui, né, nesse gráfico que está ali, e dividido em 3, justamente representando cada um dos filhos de Noé. But one thing to notice is that in the left side, we see that the branches E and B, and especially A, are very long. And so they don't really line up as you would expect. Então, algo que a gente tem que prestar atenção é em relação aos ramos E, A e B, que não são longos, então eles não acabam não se equiparando, né, se equivalendo. So to me, this is the most awkward part of the theory because it looks very, once you see they could line up the other way, this is a little harder to see. But what it allows him to do is to make a prediction that that these people would have a faster mutation rate. Então, para mim, essa é a parte mais estranha dessa pesquisa, porque eles poderiam se alinhar de uma outra maneira, mas é aí que ele faz uma predição de que a taxa, né, de mutação seria mais rápida. And so he emphasizes that no one actually knows for sure that the mutation rate is constant, and no one has measured the mutation rate in say, one of these E branches, or especially A or B. Então, o que ele está dizendo é que a gente não tem como... ninguém mediu, ninguém fez esse experimento de medir a taxa de mutação, e ninguém tem como, de fato, comprovar isso, né? Especialmente nesses ramos E, A e B. But someone could, and he predicts that it would still be a higher mutation rate today. So this is a way that his theory could be verified or falsified, and that's a measure of a scientific theory, that it can be falsified. Então, mas ele prediz que isso poderia ser feito, né? E esse é um dos pressupostos científicos para comprovar que a teoria dele pode ser, né, suportada, né, ter suporte, ou ter contrapontos, né, ser falseada. And so I want to talk about some of the major things that we can get out of looking at the tree this way. Então, vou falar um pouco agora sobre o que a gente pode tirar a partir dessa perspectiva, né, dessa árvore, acreditando que tudo acontece a partir do Oriente Médio. Jeanson calls this the family tree for global humanity. O Jensen, ele chama isso, né, como uma árvore genealógica da humanidade global. All right, so some of the insights is that using this, we can find historical migrations and population crashes, and we can pinpoint them at the time that they happened in history. Então, ele fala que a gente pode... Isso corrobora, né, a história das migrações que a gente tem ao longo das datações históricas. So one of those things is that when the European settlers came to the Americas, the Native Americans had a population crash, both from expansion and from disease. Então, isso comprova, né, que quando os europeus vieram para as Américas, os povos originários tiveram uma grande diminuição, tanto pelas doenças quanto pela a divisão, né, ao longo do território. And so but of course, recently there has been a resurgence where, there's been some population growth again. Recentemente, houve algumas pesquisas que mostram o crescimento dessa população, né, de povos originários.
And so what this should look like is that there should be a lot of long branches on the family tree where they don't split for a while, and then they only start splitting recently. Então, isso significaria que houveram ramos dessa árvore bem longos que não se dividiram há muito tempo, mas sim recentemente. And then, so that can be turned into a graph of the population size, and that's what we see here, is that the population grows, and then around the time when this sort of 13, 14, 1500s, it stops growing, which indicates a crash. And then it starts growing again only recently. Okay. Então, teria esse gráfico que representa a população desses povos, que cresce até um certo ponto, né, até 1300, 1400, depois tem essa grande diminuição e volta a crescer mais recentemente. And there were several other things that were like this, where this event, of course, won't line up correctly if we have a different time scale. It would put it completely out of sync. And there are several other events that are like this. Então, tem esse evento e outros, eles acabariam não se alinhando, dependendo da escala temporal que a gente escolhe para analisar. Another insight is a correspondence between the Table of Nations in Genesis 10 and this Y chromosome family tree. Outra correlação é a que a gente vê lá em Gênesis 10, né, da mesa das nações e o cromossomo Y. So on the left side of this, we have mapped out the generations that are listed in Genesis 10. And then on the right side, we have a sideways view of that family tree with the different regions of the world marked out. Então, no lado esquerdo, a gente tem um mapeamento dessas gerações descritas em Gênesis 10. E do lado direito, a gente tem a representação gráfica, né, desse mapeamento, né, de como essas famílias estão divididas. And what we find is that there are certain names that are mentioned in Genesis 10 that aren't mentioned elsewhere in the Bibles. It's hard to see. They're sort of grayed out. Tem alguns nomes mencionados em Gênesis 10 que acabam não aparecendo em outras partes da Bíblia. And so these would make sense if they represented people groups that traveled very far away from the Near East and so never interacted with biblical characters again. Então, isso faria muito sentido se eles tivessem, né, grupos tivessem partido desse lugar do Oriente, tivessem interagido com os personagens bíblicos e depois não mais. And those positions there also map to possible positions in this family tree where we know they've gone far away, such as the Far East, or even into the Americas. Então, isso também representaria os locais, né, onde eles se encontram, inclusive o Oeste e as Américas. So there's a lot of work being done here to match these together. Então, muito trabalho foi feito aqui para correlacionar, né, esses tópicos. Well, I feel like I could have talked for a lot more. I'm about to conclude, but I feel like maybe I should have included a lot more. There are many, many hours of YouTube videos about things like this, and I encourage you to check them out. Eu sinto que eu poderia ter incluído muito mais coisas, estou quase concluindo, mas tem muitos vídeos no YouTube que você pode ver sobre esse assunto. All right, so I want to conclude and just, ask, what does this mean for us? Então, eu quero concluir perguntando o que é que isso significa para a gente. Well, I think one thing is that
serious scientific work is being done from a creationist perspective. Então, muitos trabalhos científicos sérios estão sendo feitos a partir de uma perspectiva criacionista. And I think it's really important that we support it. E eu acho que é muito importante que a gente dê suporte, que a gente apoie essas pesquisas. Yeah, even if we are not completely convinced or we didn't have as much hope, I think it's important that those researchers who do have faith that the Bible will be supported literally, that they also have our support to do that work. Então, por mais que muitas vezes a gente não esteja completamente convencido em relação a essa teoria, é importante que a gente dê suporte a esses pesquisadores que acreditam, né, nessa literalidade do texto bíblico e a pesquisa científica que a comprova. And for those of us who are more scientifically minded, this kind of work can help renew our faith in the early chapters of Genesis. E para aqueles que são mais cientificistas, esses estudos podem nos ajudar a renovar a nossa fé, né, nesse texto de Gênesis que por muitas vezes é refutado. And this also can increase our faith in the rest of the Bible and in God himself. Além de aumentar a nossa fé no restante da Bíblia, do texto bíblico, e em Deus. And so I found for myself that as I was reading about some of this perspective, how much my thinking had become more towards like an evolutionary side, just by sort of drifting that way. Então, enquanto eu estava lendo sobre essas pesquisas, eu percebi o quanto que o meu pensamento estava se direcionando mais para a questão evolucionista. And so for me, seeing this really helped me to realize that and to keep my mind more open than it was that the Bible could be true, like very literally in the early parts of Genesis. Isso me permitiu abrir um pouco mais o meu entendimento para essa questão, né, da literalidade bíblica e da veracidade, né, do texto bíblico de Gênesis. And Nathaniel Jeanson calls this the family tree for global humanity. Então, o Nathaniel, ele chama isso, né, de árvore genealógica da humanidade universal. And I think this idea of having a short time scale and seeing the whole family tree of the world connected can help us see all of us as part of God's global story. E a escala de tempo, né, que essa perspectiva aborda, pode fazer com que a gente entenda que nós todos somos partes da mesma família, né? And I think that's really important. E eu acho que isso é muito importante. All right, well, that's all I have. I thank you for your attention, and I hope you have a lot of thoughts from this and questions, and we can talk about some of those things. Então é isso. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham muitas perguntas, comentários e que a gente possa continuar a conversar e discutir sobre isso. All right, thank you. Obrigado. Thank you, Daniel. Bom, então, gente, o Daniel, eu fico muito curioso, né? Porque ele é um físico que também atua na área de computação, modelagem computacional, né? E normalmente entre os físicos, né, prevalece aqueles que acreditam na Terra Antiga, né? Chamada Terra Antiga. Entre físicos e biólogos, mesmo entre cristãos, né, existe uma prevalecência maior daqueles que acreditam na Terra Antiga, né? Então, Daniel saiu aí dessa, né,
essa predominância, né? Pode ficar à vontade, Marcelino, para Daniel não ficar por fora. Okay, so Daniel, as being a physicist, it's quite amazing the perspective that he has, and also, pode repetir a última parte, Nava, por favor? Eu dizia que eu achei curioso, porque a maioria dos físicos, mesmo muitos físicos cristãos, acreditam na teoria da Terra antiga, né? De que houve o Big Bang, né? Consideram um modelo bem consistente, né? Então, o Daniel, ele saiu um pouco, né, desse lugar comum dos físicos, né? Então, So, being a physicist, Daniel, you are a little bit different from the others because usually, even among Christian physicists, they believe in the theory of the old Earth. So, and the Big Bang and the evolutionary stuff. So, it's interesting to see a different perspective. E assim, eu também achei muito curioso, né, que ele saiu da zona de conforto dele para ir buscar uma compreensão melhor sobre as origens dentro da biologia, né, e mais especificamente dentro da genética. Né? And also, Gabriel, can you? Oh, sure. I could do the translation. Nelber thinks it's very interesting, Daniel, that you went out of your comfort zone to research and try to get a better understanding on this topic. Então, eu queria aproveitar esse exemplo do Daniel, né, para incentivar todos também a saírem de sua zona de conforto. So, Nelber wants everybody else to take you as an example and get out of their comfort zones and try to understand a little bit better out of their study. Porque acredito que nós, como cristãos no mundo acadêmico, precisamos ter essa iniciativa, sair da nossa zona de conforto e ter um conhecimento mínimo a respeito das questões cruciais, né, dos grandes debates entre ciência e fé, ciência e religião. Because Nelber believes everybody as a Christian needs to know enough to understand this debates we have about science and religion. Dificilmente nós vamos ser experts em algum assunto. Talvez alguns poucos de nós possam vir a se tornar experts, né, se dedicarem àquilo ali, o estudo, inclusive acadêmico, mais profundo, né, sobre um determinado tema, dentro do campo de ciência e fé, mas dificilmente a maioria de nós vai ser expert. Porém, acho crucial sermos pessoas estudiosas dessas temáticas. Maybe most of us we will not get to the expert level of knowledge in all those fields of study, but still we need to get a basic understanding. Que me parece por dois motivos. O primeiro, a Bíblia diz que nós devemos estar prontos, 1 Pedro 3:15, né? Diz que devemos estar prontos para responder com mansidão sobre a razão da nossa fé. And I think that is because of mainly two reasons. First of all, 1 Peter says we have to be ready to explain the reason of our faith. Segunda razão, porque além da Bíblia, a tradição cristã sempre foi uma tradição que incentivou profundo estudo sobre a natureza, sobre a criação. E, inclusive, os cristãos clássicos diziam que a revelação de Deus vinha através de dois livros, que era o livro da natureza e o livro da fé, que era a Bíblia Sagrada. And the second reason for that is that basic Christianity, the Christian culture, always incentivizes learning, and even classical Christianity says that we basically have to understand God by two different books, the Bible and the nature. E nós
somos cristãos e acadêmicos. Então, nós precisamos lidar com os dois livros e temos uma responsabilidade de fazer traduções entre os dois para que o mundo compreenda melhor a respeito da própria criação e da revelação de Deus. So we as Christians, we have to understand both the Bible and nature to give a better, more comprehensive analysis of God. Aí eu vou ter umas perguntas para o Daniel, mas vou deixar para o final. Vou dar primeiro a palavra para os demais. Quem quiser perguntar alguma coisa, né, fica à vontade. So if anybody has a question, place is open for question. I saw Angie's comment saying that within our own congregations, we are sometimes seen as strange because we're scientists and maybe cold and not having faith. And I can feel that within my own congregation sometimes, that just not totally understood as a university professor. Eu vi aí o comentário da Angie e falando sobre como nós somos considerados às vezes frios na fé, e eu posso dizer que eu sinto um pouco disso como um professor. Which is why it means a lot that when I decided to go to the Fortaleza project, that I asked my church to pray for me publicly, and they're going to do that this Sunday. The church pray for my wife and I. E é por isso que eu acho importante que, quando a gente tomou essa decisão de vir para o Projeto Fortaleza, a gente pediu para a igreja orar por nós. Isso vai acontecer agora nesse domingo. A igreja vai orar por mim, pela minha família. And they're going to give me a chance to explain what it is that we're doing. That just, it means a lot to have that support. E eles vão nos dar a chance de explicar o que a gente tem feito. E, no geral, significa muito ter esse apoio. Nelber, a Israelita está com a mão levantada para fazer pergunta. Boa noite. Eu queria perguntar, eu atuo na área de ciência, da ciência do comportamento, trabalhando com crianças, né? Crianças com transtorno do espectro autista. E acaba que é da linha darwiniana, né? A linha da evolução, né? O que eu trabalho, o que eu estudo. Eu busco separar, tentar separar uma coisa da outra, né? Assim, a questão evolucionista, trabalho a questão comportamental mesmo, faço a observação, a modelagem do comportamento, mas não me prendo muito a essa parte da evolução. Trabalho de forma concreta, com a observação e com os estímulos, né? É onde eu me prendo. Não sei se abrange a linha de conhecimento, mas eu vi, assim, ele trouxe alguns pontos em relação a essa questão da linha do criacionismo e em relação à hereditariedade, né? Que somos um só, de um só povo, né? De uma origem única. Acerca, não sei se vai abranger, se eu estou me estendendo além, dos transtornos que têm aparecido. Sei que a Bíblia fala que no fim, né, teremos muitas pragas, muitos adoecimentos, mas assim, se ele tem alguma opinião acerca dessa quantidade, né? Se bem que no meio da contagem, dos acompanhamentos, existem os excessos. Alguns diagnósticos são errôneos. Mas a nível mundial, principalmente nos Estados Unidos, tem crescido muito. Qual a opinião dele, dentro de um ponto de vista pessoal e bíblico, também, acerca desses transtornos na evolução humana, que
tem aumentado significativamente. Seria isso. Mas se não abranger, também não precisa responder. Obrigada. So Daniel, Israelita has quite a difficult question for you. She studies behavioral sciences, so she also works a lot with people with autism, and she also starts to wonder about it. Of course, she is a Christian. She tries to separate herself from the Darwin, the mainstream science that they teach her, but still, it is difficult for her to try and get these two ideas together: the increase in the diagnosis of things like autism and these genetics and mutations that are increasingly happening worldwide. And she wants to know about your viewpoint on this. What do you think about this part of genetics? Why is it that it is increasing if you have a biblical viewpoint over this for this? Yeah, I think that I don't normally, I wouldn't say that any of the modern genetics is, what's being learned about modern day stuff is wrong. I think that that's all correct, and I do think that mutations could easily be growing. I wasn't sure if that was the cause of autism or not, but the idea of mutations increasing is something that could be explained in the Bible through the fall, and that we just have increasing corruption. Sabe, essa questão ali do aumento, ele destaca que tudo que a ciência tem encontrado sobre as mutações tem sido correto, né? Mas esse aumento é uma coisa, do ponto de vista bíblico, que a gente vê mesmo que é o aumento da corrupção humana, né? Como parte desse aumento da corrupção humana. Yeah, I think that sort of the history and the real world is messy, and God doesn't prevent us from messing things up. So I think that a lot of the negative things we see are a result of sin, basically. Our own fault of doing things wrong, or having toxins, or I don't know, but I mean, sometimes things are just catastrophes happen. A história é uma bagunça, né? Às vezes Deus não nos impede de cometer erros, e muitas das coisas que a gente vê hoje, inclusive envolvendo mutações, é resultado de pecados, de comportamentos humanos que causaram isso, né? Às vezes toxinas que a gente coloca no nosso próprio corpo, e então tem muitas coisas assim que tem que ser contadas. Thank you. You're welcome. Alguém, gente? Mais alguém? O pessoal que está aí no apoio, tem alguma questão no chat? Não, não temos Léo. nenhum contra aqui. Oi, eu posso fazer pergunta em português? O Gabriel vai fazer a tradução, né? Gabriel, fala para ele até quando o nosso cuidado, porque a gente, como cientista, a gente se rodeia demais dos cuidados, e então a gente tem medo de se aproximar do que a Bíblia fala, né, e além da ciência, e fazer alguma coisa assim forçada, né, para a ciência, que é forçado, ou
biblicamente, ou as nossas descobertas científicas irem contra a Bíblia, né? Eu queria que você perguntasse para ele assim, como que a gente faz para a gente sair desse medo, dessa prisão, assim, de medo de realmente, né, e tá indo além nessas duas áreas. Como que a gente faz nessa parte? Okay. Let me try to sum that up. So, Daniel, Camilla has a question about the science work. So she thinks we are sometimes too careful or too afraid to contradict the Bible with our research results, or to contradict science, the mainstream science that we already have. So we sometimes have this fear somehow of not going too far, of away from the Bible and too close to mainstream science, or the opposite way around. But what do you think should be our behavior as scientists, and when we are thinking about that, when that's fear of going too far from the Bible? Yeah, I think that fear is because we naturally get sort of tribalistic, and so we worry that if someone, you worry that if you do something that's not mainstream science, then the mainstream scientists will say you don't belong. Or the same thing, that in a Christian context, if you're finding results that you're not really sure how they fit with the Bible, that the other Christians could say, "Oh, are you really a Christian? Do you really belong?" And I think that is the problem, is that we're so tribal. I think, I don't know if there's a way to, Ele começou dizendo que assim, a gente pode ter uma visão muito tribalista, muito tribal das coisas, né? Às vezes a gente pensa que se eu sair do meu resultado muito de um lado mais cristão, as pessoas cristãs vão me rejeitar, ou então se eu sair de um lado muito mais científico, os cientistas vão me rejeitar. Então, acho que o primeiro grande problema é esse comportamento meio tribal. Posso dar uma opinião sobre isso também? Eu acredito que a gente precisa, sobretudo, quando a gente está entrando nesse campo, né, do que a gente chama de diálogo entre ciência e fé cristã, a gente precisa caminhar com muita humildade e dependência de Deus. Vejam só, todos aqui somos acadêmicos de campos diversos. Alguns passaram por um doutorado, outros não, né, um mestrado, mas mesmo na graduação nós sabemos que a busca pela verdade, ou seja, você estudar para descobrir coisas, né, é uma busca pela verdade. É um desafio enorme. E, por exemplo, se você chega a um doutorado, eu vi já uma comparação dizendo que o doutorado era como se fosse uma alfinetada para fora da esfera do grande conhecimento da humanidade. Todo dia está saindo milhares, talvez milhões, não sei, centenas de milhares, talvez, de títulos de doutores, né? Ou seja, muitas alfinetadas para fora da grande esfera do conhecimento humano. Mas isso deve nos fazer nos sentir pequenos. Só quando a gente fala do conhecimento humano sobre o mundo natural, cada um de nós sabe muito pouco. E mesmo que você faça um doutorado, um pós-doutorado, você vai saber muito pouco. O máximo que você vai conseguir é dar uma espetadinha para fora daquela grande esfera. Então, a gente tem que caminhar com muita humildade. E se a gente falar do mundo da fé, então, milhares de anos, né, de discussão, e tem pontos que até hoje as pessoas não conseguem chegar a um acordo final, 100%. Então, assim, a gente precisa caminhar com muita humildade. Primeiro de tudo, eu acho que é isso, né? E segundo, a gente deve estar disposto a descobrir a verdade.
Se a verdade vem de Deus, não podem haver várias verdades diferentes. Ou a gente está entendendo errado de um lado, ou está entendendo errado do outro. Mas também, por último, então, primeiro estudo, humildade. Segundo, busca sincera pela verdade. E terceiro, eu esqueci. mas eu digo, eu realmente esqueci. Era importante. Mas aí, Gabriel, resume isso aí para Daniel, para não ficar por fora. So Daniel, Norbert wants to add to your point, tribalism, that we also have to be aware that both the Christian faith or faith in general is limited, and we have to be humble before that, and also science is limited. He mentions that every PhD is a little step further on the human knowledge, and we have millions of PhDs coming out every day. So we need to feel smaller for that. Like, we are just part of a huge and enormous amount of knowledge. We are just, we don't know it all. We will never get to know it all, but that should humble us. And so that's his first point. We need to be humble. Also, we don't know everything about faith. There are a lot of things that are still being discussed about theology and interpretations, different interpretations. So we need to be humble in that sense, that we don't know everything, and we need to be honestly searching for the truth. That's the second point that he's making. Our main objective, or the idea behind everything, is a search for the truth. Terceiro ponto, não vou me alongar muito, mas é que talvez nós não precisemos saber de tudo. Talvez Deus não queira que nós saibamos tudo. Não porque ele esteja escondendo alguma coisa, é porque não precisamos. Eu acho que eu já tive, crises de fé significativas, e, sinceramente, desde minha juventude, assim, desde a adolescência até hoje, tem algumas coisas que Deus nunca me respondeu. Mas hoje eu não me sinto mais dependente de saber. Assim, eu não, digamos assim, não necessito delas, para o meu relacionamento com Deus e para viver em paz com o mundo que ele me colocou também. Então, talvez nós não precisemos de todas as respostas. Às vezes, a gente quer saber todas as respostas por falta de humildade ou por falta de confiança. Então, eu frequentemente oro a Deus dizendo, depois de pensar muito numa coisa que me incomoda, às vezes eu oro a Deus e digo, Senhor, eu desisto. Eu não entendo, mas eu confio. A gente não precisa entender sobre tudo. A gente precisa confiar, porque o justo viverá da fé. Nós precisamos confiar, fé, confiança, em toda e qualquer situação, mesmo quando a gente não entende. Isso vale também, não só para os conflitos, de modo geral da vida, mas também para os conflitos intelectuais. Em alguns momentos, nós precisamos abrir mão e dizer, Senhor, não entendo, mas confio. Talvez mais na frente você venha entender, talvez não. Talvez ele simplesmente te ensine a viver sem aquilo. And he has also a third point, that sometimes we just don't need to know. Like, God doesn't reveal it all, and God doesn't give all answers. But maybe it's just because we don't need them, and He's just gave us a personal testimony about how he felt at some point of his life that God wasn't giving him all the answers that he needed, and but today he feels even though he hasn't got all of those answers, he has decided to trust God and just believe that he is in control of it all, and that he himself doesn't need those answers. And I think this is to summarize the third point.
mas também acho que a gente isso não nos exime de buscar conhecimento, de buscar estudar, de buscar a verdade. E a Bíblia nos ensina que devemos fazer isso também. A Bíblia diz que grandes são as obras do Senhor e dignas de estudo para aqueles que as amam. Salmo, acho que é 19, né? So he's just stressing out that this third point cannot stop us from following the second point that was the search for the truth. So we need to be searching still, because that's one of God's commandments. Yeah. Alguém tem mais alguma questão? Fiquem à vontade. Falei demais, desculpa. I once went to a conference that was for Christian academics, and my wife and I, we both went there, and it had a strong impression on me. Eu fui para uma conferência uma vez, junto com a minha esposa, e foi muito impactante para mim. And one of the verses that they brought up was from, I think it's from Proverbs. I should look it up. And it said something like, "It is the glory of God to conceal a matter, and it is the glory of kings to search it out." E uma das coisas que eles mencionaram, eu acho que é uma passagem em Provérbios, posso procurar, mas era algo mais ou menos assim, é para a glória de Deus que algumas coisas não foram reveladas, mas é para a glória de reis buscar essa revelação. And so that it just shows that even in the Bible that there's great honor to research and learning, and what we're doing is a spiritual thing too. E é só para mostrar um exemplo, né, de como a Bíblia destaca essa importância de aprender e buscar pela verdade. As long as we have the right perspective, that it's not us gaining glory for ourselves by learning these new things, but we are only discovering what God has already put into place. Desde que a gente tenha a perspectiva correta, né, de que não é para nossa própria glória que a gente está descobrindo coisas novas, mas que na verdade a gente está apenas seguindo ali a linha de pensamento de Deus, as coisas que Deus colocou, criou. E mais alguma pergunta, gente? Mais alguma questão? Aproveita. Mas, gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, deixa eu só dar uma dica de um bom livro também, que trata sobre as origens. Vocês sabem que com o estudo sobre as origens é um mundo enorme, né? E tem muitos cristãos, às vezes até com pensamentos um pouco divergentes sobre as questões científicas, né? E como interpretar algumas partes, né, da Bíblia, inclusive os primeiros capítulos de Gênesis, né? Muitos cristãos sinceros, né? Que discordam em alguns pontos e que têm buscado, né, justamente isso, a busca pela verdade, né? A gente não precisa ter medo da verdade. Então, assim, um bom livro que resume as várias visões cristãs sobre as origens é do Ken Ham, chamado A Origem. Eu vou até colocar o link aí, se eu conseguir aqui, que estou pelo celular. Mas o Ken Ham, ele é do mesmo grupo, da mesma organização, do Nathaniel Jensen, que é Answers in Genesis, né? Answers in Genesis. E ele, junto com outros, escreveu um livro que trata das 4 visões cristãs sobre as origens, né? E bem equilibrado. Então, se você tem curiosidade para entender, né? Ter uma visão ampla, né? Do que se discute sobre o tema, é um livro excelente, bem equilibrado, que não favorece nenhuma visão específica, apenas narra, né? Os pontos de vista, os pontos que convergem, os que divergem. Eu vou colocar A Origem, Ken Han, Deborah Harashma, eu não lembro dos outros autores, acho que são vários autores. Então, eu vou colocar aqui no chat também. A Irlane já colocou aí também no chat os links dos nossos canais. Quem não conhece ainda bem o Fact Commons, Fact Commons é o Ministério da CRU, que trabalha com profissionais do mundo acadêmico,
Então, nós temos o movimento dos estudantes, que é a CRU Campus, temos outros movimentos dentro da CRU, movimentos de plantação de igrejas, movimento com atletas, movimento de profissionais em geral, e temos o movimento, o Faculty Commons, que é um movimento que tem o objetivo de alcançar professores e demais profissionais do mundo acadêmico. Estudantes de pós-graduação também tratados como profissionais do mundo acadêmico. E, então, a Helene colocou aí os links, né, os nossos canais, para quem quiser conhecer mais. Tem também uma pesquisa de satisfação, a gente gostaria que você respondesse. E o que mais poderia falar? Ah, sim, sobre o projeto, né? As inscrições se encerraram, gente, do projeto. Pronto, olha, a Irlanda já colocou aqui também a origem. 4 visões, né, cristãs, né, sobre as origens. E, sim, as inscrições encerraram, gente, sabem dizer? Eu deveria saber, mas não sei. Encerravam hoje, né? Quem é que tem informação? A Irlanda, não sei se a Álvia está sem falar. Isso, encerram hoje, gente. Ainda dá tempo. Está previsto para hoje. Então, quem não está inscrito, o projeto vai ser entre 7 e 14 de junho, certo? Ou seja, segunda semana de junho, né? Daniel estará lá conosco. E o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com evangelismo, treinamentos, né? Vamos utilizar várias estratégias para alcançar estudantes e para alcançar professores e profissionais, né? Em universidades em Fortaleza, né? E vamos usar diversas estratégias. Algo que no Brasil, né, até onde eu conheço, né, envolvido com o mundo de missões aí, são coisas, estratégias que não são bem conhecidas ainda, bem difundidas, né, para alcançar esses profissionais. E então as inscrições se encerram hoje, tem só algumas horas, então, né, o pessoal vai colocar o link das inscrições aí, quem consegue colocar o link das inscrições. E é isso. Acho que o Gabriel podia resumir, né, o que a gente está conversando aqui, só para o Daniel também não ficar apoiando. So, Daniel, we are finishing up. We're just talking about the last topics. We have a few links in the chat. We have a link to a book that's the origins, like it's a book by Ken Han, sorry. Ken Han, as Nelber said, is somebody that works with this professor you mentioned today. So he says it's a great book. It's a book that talks about every viewpoint on this topic of the origins. And there are also a few other links there on the chat that people can have access to. And we're talking about the Fortaleza project. Just to finish. All right, well, thank you. And I look forward to seeing some of you in Fortaleza at the project. Yeah, thank you for having me. Eu agradeço a todos. Eu estou ansioso para ver todo mundo em Fortaleza. Eu ia pedir para o Daniel fazer um convite aí especial para o pessoal. Diz por que, Daniel? Por que você vai para o projeto? Sorry, Daniel, Nelber is asking you to invite everybody and telling everybody why are you coming to this project? Oh, yeah. Eduardo asked me to make a video and I just completely forgot. I was so busy. Right. So why am I going to this project? I'm very excited to be able to work with you all, especially on the college campuses, and to invite people to Christian community as professors that they might not have had before. Yeah, I'm so sorry. I missed this last part. I'm looking forward to meeting professors and inviting them into a Christian community. Okay, great. Desculpa, ele estava falando que o Eduardo pediu mesmo um vídeo para ele falando sobre isso, ele ainda não conseguiu fazer, mas ele está muito ansioso para vir e conhecer pessoas, mais professores, e tentar entender um pouco melhor
desses outros pontos de vista, né, de vários outros professores aqui no Brasil. Bom, então a gente quer reforçar esse convite, né, para você, e agradecer a presença de todos, né, agradecer muito ao professor Daniel, né, foi uma bênção. Eu sou muito curioso sobre essa temática, né, mas o Daniel trouxe informações que eu não tinha conhecimento ainda, né, então foi muito bom, eu vou guardar isso. E agradecer, né, a disponibilidade, a boa vontade, pedir desculpas pelo atraso também, né, então, e agradecer a presença de todos. So he's thanking you, Daniel, for your presence here, and the topic you spoke, Norbert was very curious about it, and you brought up very interesting points that he didn't know about, and we all didn't know about, so we all thank you for your presence in this availability that you have to be here with us. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you so much. Então, estamos encerrando. Não, Oi, Erlane, a pode nossa falar. foto. Seria possível tirar uma foto? Vocês conseguem? Eu estou no celular, aí não fica muito bom, não consigo pegar todos. Quem é que consegue tirar aí o print? Deixa eu ver aqui. Camila, você consegue fazer o print? Pode parar a gravação já. Eu tô no celular. Pode ser no celular? Não, não dá, porque não pega todos, né? Não pega todo mundo. Quem é que está no computador? Consegue